Então a gente vai começar agora. Comecei a gravar, tá? Então boa noite, Yara. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Yara, por ter aceitado o convite para fazer esse curso aqui mais uma vez com a gente. Eu vou apresentar a Yara e aí depois ela vai apresentar aqui. Eu vou passar uma apresentação e ela vai fazer a aula dela. E aí, eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer, Yara, no começo ou é melhor no final? Pode Pode fazer, fazer né? sim. Então pode fazer a pergunta, pode abrir o microfone ou pode fazer aqui através do chat, tá? Se quiser fazer. Mas só uma coisinha, Davi, você me apresenta, mas antes de apresentar, pode até eh, inserir, né, a imagem inicial, assim, né, a abertura, mas na verdade eu vou falar um pouco antes de começar a mostrar a imagem. Tá, então você quer que eu já coloque a apresentação? Não, primeiro você me apresenta Sim, isso. e... Não, pode... Então, na verdade, pode... Primeiro eu falo um pouco, depois aí você introduz. Tá ótimo. Então vou fazer a apresentação, tá? Vou Ok. falar um pouquinho do seu currículo aqui, para a gente se situar, para quem não te conhece ainda, né? Então, a Yara é pós-doutora em fotografia pela Escola de Comunicação e Artes da USP, com supervisão do professor Tadeu Chiarelli, desde 2015. Doutora em Antropologia Social pela Pontifícia Universidade Católica, possui graduação em História pela Universidade de São Paulo e mestrado em Ciência Social e em Ciências Sociais em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Professora convidada da Unesp Araraquara, do Departamento de Antropologia. Foi professora substituta da Unesp Campus Franca, de Antropologia e Sociologia. Foi professora do curso de pós-graduação em Cinema, Fotografia e Vídeo na Universidade AMB Morumbi, ministrando as disciplinas Linguagem Fotográfica e Tendências da Fotografia Contemporânea. Foi professora do Bacharelado de Fotografia do Centro Universitário SENAC até 2013. É pesquisadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia Contemporânea da Unesp de Araraquara, da Rede de Arquivos de Mulheres, RAM, do Grupo de Arte e Fotografia da ECA, USP, e do Grupo de Antropologia Visual, GRAVI, da USP. Foi professora do MBA de Bens Culturais da FGV e integra o comitê editorial da revista Boletim Grupo de Estudos de Arte e Fotografia da ECA USP. Tem experiência nas áreas de antropologia visual e memória, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, imagem, imagem e gênero, curadoria, iconografia, história da fotografia no Brasil, cidade, oralidade, etnografia, metodologia de ciências humanas, metodologia de antropologia social, metodologia de história, práticas culturais, ações culturais, culturas urbanas, representações urbanas, grupos sociais urbanos, lazer e sociabilidade. E a Yara também está escrevendo para uma revista francesa de fotografia, que eu não me lembro o nome agora, que não está aqui. Ela vai falar daqui a pouco. Então, com Tudo vocês, bem, Yara, tudo seja bem, bem-vinda. tudo bem. Então, moçada, boa noite. Que bom que vocês estão aqui presentes. Na verdade, é o seguinte, acho que vocês viram, né, o programa do curso, né, tô imaginando. Então, na verdade, esse momento mais inicial, vou fazer assim como se fosse assim uma provocação para vocês, porque eu vou falar alguns aspectos assim bastante ainda atuais e reflexivos, né, justamente para se pensar a questão de gênero, tá? Porque, digamos, não sei exatamente assim, parece que muitas pessoas até provêm da comunicação ou do jornalismo, mas também deve ser de outros meios, e essa questão, né, de gênero,
é muito candente, né? Já há alguns anos, certo? Então, é o seguinte, por exemplo, a Judith Butler, né? Que ela é filósofa e é uma das autoras assim bastante relevantes, né, nessa área, além da Joan Scott e da Haraway. Então, ela fala em relação a Simone de Beauvoir, que ela explicava que ser mulher, nos termos de uma cultura masculinista, isso era uma fonte de mistério e incognoscibilidade para os homens, tá? Isso algumas décadas atrás. E mesmo quando, assim, Sartre, né, falando um pouco também, né, sobre isso, ele, em relação ao desejo, então, ele, em termos, assim, de considerar como uma problemática, sendo vista enquanto heterossexual e masculino, ele já considerava ou encarava isso como um problema. É bem para alimentar reflexões, dúvidas de vocês, né? Para fazer realmente, ainda mais se as pessoas produzirem na área, né? Então, estarem mais assim alimentadas dessas questões e para pensar mesmo. Bom, para o sujeito masculino, o problema masculino do desejo, o problema tornou-se um escândalo com a intrusão repentina, a intervenção não antecipada de um objeto feminino, que retomava inexplicavelmente o olhar, quer dizer, voltava o olhar, revertia a mirada, né, revertia o olhar, e contestava, então, o seu lugar e a autoridade da posição masculina. O poder, a questão do poder, parecia operar na própria produção dessa estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero. Ela se pergunta, então, né, que configuração de poder que constrói o sujeito e o outro, essa relação binária entre homens e mulheres e a estabilidade interna desses termos. Quer dizer, qual é essa configuração de poder? Que restrição está operando aqui? O que acontece ao sujeito e a estabilidade das categorias de gênero quando o regime de conhecimento da presunção da heterossexualidade é desmascarado, explicitando-se como produtor e reificador dessas categorias que são já intensamente consideradas de saber, ou seja, ontológicas. Ou seja, dentro desse enfoque, ser mulher em si já era uma indisposição natural. E, por mais séria que seja a medicalização dos corpos das mulheres, o termo também é risível. E rir de categorias sérias é indispensável para o feminismo. Ser mulher constituiria um fato natural ou uma performance cultural, ou seria a naturalidade constituída mediante atos performativos, discursivamente provocados, que produzem no interior do corpo das categorias de sexo e por meio delas. Quer dizer, como que isso se dá? É performativo, cultural ou é natural? Ainda, explicar as categorias funcionais de sexo, gênero e desejo como uma formação específica de poder supõe uma forma de investigação crítica na qual Foucault chamou, reformulando Nietzsche, de genealogia. Então, isso pode ser visto como uma genealogia, porque envolve justamente sexo, gênero e desejo.
E aí, num dos livros, então, justamente, né, da Judith Butler, né, ela fez a investigação dela no livro, justamente buscando centrar e descentrar algumas categorias definidoras ou fundadoras, como o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. Dessa maneira, a genealogia, né, como eu estava falando dos aspectos que estão inseridos nela, não é? Que tem como foco o gênero e a análise relacional, quer dizer, entre homens e mulheres, por ele sugerida, né, enquanto categoria, problematiza justamente a ideia, porque o feminino já não aparece como uma categoria estável, sendo o seu significado tão problemático e errático, ou seja, móvel, quanto de mulher. Porque ambos, seja a ideia do feminino quanto de mulher, ambos os termos ganham seu significado problemático porque vistos como relacionais, tá? Então, tanto feminino quanto mulher, eles são problematizados porque eles têm relações fundamentais, poderosas entre eles. Bom, aí avançando nesse pensamento, não é? Que dá para justamente questionar que possibilidades políticas são consequência de uma crítica radical das categorias de identidade, né? Isso pensando em relação a essa noção de mulher. Que formas novas de política surgem quando a noção de identidade, aí no sentido mais amplo, né, mais vasto, como base comum, como fundamento, já não restringe o discurso sobre políticas feministas. Tá? Bom, dentro desse enfoque, então, a complexidade da noção de gênero, ela exige, requer um conjunto interdisciplinar e pós-disciplinar de discursos, né? Discursos verbais, escritos, tá? Com a ideia, né, com o propósito de resistir à domesticação acadêmica dos estudos sobre gênero ou dos estudos sobre as mulheres e de radicalizar a noção de crítica feminista. Ou seja, não basta só levantar algumas questões, como eu estou polemizando aqui, tá certo? Mas, na verdade, a forma como se expressa isso, como se constrói o discurso, né, como eu falei, pode ser escrito, verbal, ou através da arte, isso também é fundamental, né, justamente para enunciar essas questões, né? Então, também é levantado o seguinte: como a linguagem constrói as categorias de sexo? O feminino, ele resiste à representação no âmbito da linguagem? A linguagem é compreendida como falocêntrica? Seria o feminino o único sexo representado numa linguagem que funde o feminino sexual? Onde são os pontos de ruptura entre heterossexualidade compulsória e falocentrismo? Tá? E, também, como a linguagem produz a construção fictícia de sexo que sustenta esses vários regimes de poder. Aí tem, assim, umas frases, né, assim, tipo excertos, né, que aparecem em livros, então, por exemplo, da Simone de Beauvoir. A gente não nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, uma construção cultural. Depois da Mônica Wittig, que também é uma estudiosa. A categoria de sexo é a categoria política que funda a sociedade heterossexual. Bom, então a gente está falando de linguagem, só para falar um pouco mais sobre isso, não é? Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de representá-la completa
ou adequadamente pareceu necessário, ou seja, relevante, no intuito de promover a visibilidade política das mulheres. Isso pareceu, ou seja, muito relevante, considerando a condição cultural difusa, na qual a vida das mulheres era mal representada ou simplesmente não representada. Então, por isso que a questão de discurso também é algo muito importante. E aí, né, conforme, ainda dentro desse mesmo tipo de linha, né, de raciocínio, o próprio sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou permanentes. Isso vem sendo trazido à tona, né? Já faz algum tempo. E, dentro dessa ordem, a crítica feminista também deve compreender como a categoria das mulheres, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por meio das quais busca-se a emancipação. Então, além de se preocupar, então, com o discurso, também é importante tentar compreender, olhar, ver as estruturas de poder. É isso já desde Foucault, que ele já levantava isso. Então, e mesmo se formos considerar mulheres, mesmo no plural, tornou-se um termo problemático, um ponto de contestação, inclusive é uma causa de ansiedade, tá? Não só, mas mais algumas polêmicas. O gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos. Isso também é bem importante ter essa clareza. Porque o gênero, ele estabelece intersecções, interrelações com modalidades raciais, classistas, sexuais e regionais de identidades que foram constituídas, tá? Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero dessas interrelações políticas, culturais, com as quais existe esse diálogo, existe essa intersecção. Continuando, levando a um limite lógico que está sendo falado, a distinção, ou seja, a separação entre sexo e gênero, nos faz pensar numa descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros que são construídos culturalmente. Aí, para continuar, então, nesse tom, não é? Será que existe um gênero que as pessoas possuem, conforme se diz, ou é o gênero um atributo essencial do que se diz que a pessoa é, como implica a pergunta, quando se faz essa pergunta? Qual é o seu gênero? Quando teóricas feministas afirmam que o gênero é uma interpretação cultural do sexo, ou que o gênero é construído culturalmente, qual é o modo, o mecanismo dessa construção? Se o gênero é construído, poderia ser diferentemente, de outra maneira? Ou a sua característica de elaboração, de construção, implica já em determinado modo de determinismo social, que exclui a possibilidade de agência, né, ação ou transformação, tá? Então, é o seguinte, o corpo ele é uma construção, do mesmo modo que existe uma variedade de corpos, que constitui o domínio ou universo dos sujeitos como marcas de gênero, ou com marcas de gênero, tá? Então, eu queria trazer, não é? Assim, digamos, algumas, assim, abrir, né, essa questão, já que nós estamos num curso que fala de família, né, gênero e corpo, porque justamente quando fala de gênero tem um vínculo muito forte, o intrínseco mesmo, não é? Com o corpo, tá? Então, e a gente não perceber esses desdobramentos e como se estende, então, né, essa questão que está envolvendo justamente linguagem, poder e mesmo estruturas de poder,
né? Para vocês terem uma noção de como é amplo, não é? Digamos, hoje, né, como vem sendo problematizado, também por outras autoras, né, como a Donna Haraway, né, a Scott também, tá? Mas agora a gente pode ir mais, porque é o seguinte, claro, depois no curso mesmo, quando vai ser aprofundado, né, isso, e as fotógrafas, no trabalho das fotógrafas, aí a gente também pode até falar de alguns trabalhos de vocês, que sempre é interessante, né, ter esse diálogo, mas agora a gente pode se voltar mais, então, para algumas fotógrafas agora, desse momento inicial de apresentação. Davi, pode inserir. Então, é o seguinte, só para citar um pouco vocês, né? É o seguinte, então, eu fiz um livro que se chama, que na verdade, antes disso, eu tinha feito pós-doutorado, né, que o Davi comentou, na USP, e que eu estudei 2 fotógrafas específicas, que é a Hildegard Rosenthal e Alice Brill, porque eu vou muito em exposições, né, e também, né, estou na área faz tempo, e aí eu percebi que era muito rico esse link entre essas 2 fotógrafas imigrantes da Alemanha, nos anos 30. E elas tinham tido toda uma influência da fotografia moderna, e vieram, né, tiveram um trabalho realmente pioneiro, porque elas foram fotógrafas de rua nos anos 40 e 50, que depois eu mostro o livro para vocês, tá? E que eu fiz, então, que chama Hildegard Rosenthal e Alice Brill, fotógrafas de além-mar, cosmopolitismo e modernidade nos olhares sobre São Paulo. Só que aí eu fiquei motivada, entusiasmada, depois de fazer esse pós-doutorado, e aí eu vi algumas questões que a mídia, né, produz, gera, de só colocar à tona sempre as mesmas fotógrafas, não é? 3, 4, do Rio de Janeiro e São Paulo. E quando eu sabia que tinha muito mais, e aí então consegui, depois após muita batalha, resiliência, fazer o livro sobre as fotógrafas brasileiras. Esse é aquele livro que eu falei, né? Original. Isso, exatamente, ali, né? Tá? E... Bom, depois eu mostro para vocês o outro, tá? Então, é o seguinte, aí eu fiz um trabalho com uma equipe de 5 pessoas, a maior parte delas mulheres, 5, 6 pessoas, na qual foram pesquisadas 60 fotógrafas brasileiras do começo do século XX até a atualidade, incluindo 2 coletivos, que a ideia mesmo era valorizar, visibilizar e empoderar fotógrafas brasileiras, pela questão toda da inserção das mulheres artistas na história da arte e na história da fotografia. Bom, e então, justamente, o livro se insere dentro desse eixo da temática de imagem e gênero, e que começa só a vir à tona isso nos Estados Unidos, mas em meados dos anos 70, quando há uma grande exposição, com o trabalho de 70 artistas visuais, que eles demoraram 5 anos para conseguir verba para fazer essa exposição na época, tá? E ali, então, começaram os primeiros cursos sobre essa questão de mulheres artistas. E a questão, e o aspecto também, então, da invisibilidade, tem uma professora da Unicamp, que trabalha com história da arte, e ela também trouxe muito a questão, então, da invisibilidade, que é um aspecto fundamental nos estudos feministas, justamente porque aborda os modos de olhar, de não ver, de silenciar os vestígios da produção artística de mulheres ao longo da história, tá? E, bom, aí aqui, exatamente, para estarmos também abordando, então, num nível mais vasto, nesse momento da apresentação, da sala aberta, vou falar de algumas fotografias inaugurais
um trabalho, assim, pujante na Bauhaus, tá? É uma primeira panorâmica, então, sobre isso, que depois será aprofundado no curso. Vamos lá. Pode soltar aí, Darlene. Então, né, chama... Opa! Saiu. Tudo bem? Você está conseguindo ver? Não, saiu. Saiu? Saiu. Vou colocar de novo. Então. Sim, sim. Tinha aparecido só a primeira, né? Ah, tá. Primeiro Então, slide. só um segundo que Ok. ele fechou aqui, sem... Se alguém quiser falar alguma coisa, à vontade. Eu estava anotando enquanto você estava falando, e eu não entendi a questão da ansiedade com a palavra mulher. Como assim? Você entendeu o que exatamente? Eu perdi a hora que você falou que a questão da mulher gera muito ansiedade, é o termo mulher? Mas, sim, nas ciências sociais, justamente, Tica, não é? Assim, na verdade, né, esses estudos, a gente já está, digamos assim, na terceira geração de estudos feministas, né? A primeira geração seria a da Simone de Beauvoir, né? Por exemplo. E a segunda geração, essa dos anos 70, né? Meados dos anos 70, que eu estava falando para vocês, né? Que é quando, no caso, começam a se instalar alguns cursos sobre isso, né? Em universidades, né, nos Estados Unidos, os primeiros cursos. E aí agora a gente está na terceira geração, né? Justamente de, como eu tinha citado, alguns nomes, né? Por exemplo, a primeira geração, no livro, tem aquele livro, O Segundo Sexo, né? Por exemplo, da Simone de Beauvoir, né? Na segunda geração, tem uma autora importante, que aí, no caso, já fazendo esse gancho com a história da arte, ela chama Linda Norlin, e ela escreveu um artigo, que depois virou livro, que é o seguinte, se chama Why Have There Been No Great Human Artists? Quer dizer, ela justamente... opa! Peraí. Depois eu escrevo, porque agora não... Ah, sim. Opa! Então, esse texto da Linda Norlin é um marco dos estudos feministas, mais associado à arte, porque ela exatamente está se perguntando, no começo da década de 70, por que não há grandes mulheres artistas? Não é essa questão toda que passa por gênio, não é por aí, não é? Que durante muito tempo, quer dizer, a própria história da arte, ela foi escrita efetivamente por homens, e que, na verdade, além disso, por exemplo, as mulheres fotógrafas até conseguiram começar a produzir antes, particularmente desde o finalzinho do século XIX e mais no comecinho do século XX, porque, inclusive, a fotografia ela não era vista como arte, ela era vista como técnica, tá? E aí, justamente, se abriram espaços, né, em algumas escolas, então, que essas mulheres poderiam estudar quando ainda iria demorar algumas décadas, no caso da área da pintura e escultura, que no século XIX estavam muito fechadas essas escolas, né, para, então, as mulheres. Então, mas justamente, quer dizer, porque, assim, mulher é mesmo uma noção, mas justamente mais nessa terceira onda feminista, tá, que existe uma bibliografia grande a respeito, começou a se questionar como estava se considerando esse termo e como isso, na verdade, está relacionado à ideia de gênero, que é um conceito mais amplo, e mesmo a sexo, né?
exatamente vendo que, não é, existem vários desdobramentos, então, dessa noção. E que, então, na verdade, né, a própria questão da mulher, ela não se constitui só no âmbito da família, né, enquanto ser sexuado. Existe toda uma série de implicações, na verdade, mesmo do poder, não é? E, digamos, da sociedade, que influenciam, ou seja, ela é construída culturalmente, e que pode ter, na verdade, variações grandes dentro disso, tá? Justamente porque existem vários tipos de corpos sexuados. Tudo bem? Depois a gente pode falar mais. Tudo bem, obrigada. Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Bom, então aqui é uma imagem, né, de propósito, ela não está nítida, ela é da Greta Stern, que a gente vai ver no final, então, dessa aula de abertura, tá? Só para também provocar, que ela está, assim, meio abstrata. Aliás, melhor dizendo, não tão nítida. Vamos lá. Digo, vamos lá, avançar, Davilene. Então, eu só vou falar um pouquinho, né? Essa foi considerada, essa que está, na verdade, sentada, né, com esse chapéu na cabeça, é a Constance Talbot, é considerada, na verdade, a primeira mulher fotógrafa, né, sendo que as duas filhas dela são bem parecidas, né, são gêmeas e parecem bastante com a mãe, e o Fox Talbot, que está de pé, né, ele foi introdutor da talbotipia, né, então já nessa época, logo após o período em que a fotografia tinha sido inventada, então justamente é um marco histórico, não só, claro, por conta que ela trabalhava com ele, né? E ela chegou a produzir algumas imagens, tá? Então, essa fotografia em si, ela é todo um registro, efetivamente, histórico da época. Vamos lá. Se supõe, não existe certeza categórica, que essa foto, né, seja dela, né, da Lady Constance, tá? E então justamente mostra, né, algo tão doméstico, né, que é a frente dessa casa, inclusive com essa luminária e esse tipo de vassoura, né, pousada ali na parede lateral, bem desse período, tá? Mas no caso dela, justamente é difícil localizar imagens, só para vocês terem uma noção. Essa, né, a Anna Atkins, ela é bastante importante na história da fotografia e, justamente, ela é filha de um pesquisador que fazia parte da Royal Society, em Londres, cujo pai era amigo exatamente do Fox Talbot, né? E ela, assim, é incrível isso, porque na Inglaterra, em 1839 já, ela conseguiu entrar na Botanical Society of London, que era das poucas mulheres científicas que aceitavam mulheres na época, e ela já tinha um interesse grande por botânica, e a partir já da década seguinte, ela já começa a colecionar imagens de algas, né, de folhas, e ela faz, então, um livro marcante para a época, né, que se chamou British Algae, e sobre impressões de cianótipo, que é justamente essa técnica que vocês estão vendo aqui, né, que pode ter mais de uma coloração, pode ser azul, mas pode ser rosado, tá? E quando são colocados sais de ferro no papel molhado, e aí adquire, então, essa coloração. E então foi super importante, né, esse trabalho, na época, por ela já utilizar materiais sensíveis à luz, além de ter, então, um gosto estético apurado. E ainda, em meados do século XIX, mais assim, em 1865, a coleção dela se tornou parte
do Museu Britânico, só para vocês terem a noção dessas fotógrafas iniciais. Tá? Aqui, então, justamente, é o trabalho dela com a mesma técnica, nessa mesma coloração, né? E, então, são justamente plantas que existem no oceano. E é interessante ficar vendo, então, a delicadeza, né? Dessas plantas que ela conseguiu realizar esse trabalho. Que até hoje, na verdade, tem pessoas, né, que estão resgatando essas técnicas antigas, né, primitivas, e que utilizam, então, para fazer trabalhos diferenciados. Essa imagem, no caso, ela é muito curiosa, porque mostra que um dos primeiros trabalhos, justamente, das mulheres, né, assim, em estúdio, era exatamente como retocadoras, como assistentes, não é? Como a gente vê nessa foto, completamente posada aqui, não é? Quer dizer, mesmo os homens também estão posando, e que a gente vê, então, o tipo de papel, né, que elas desempenham dentro dos estúdios, né, ou dos ateliês, e a gente também consegue perceber esses negativos de vidro, né, que estão secando. Então, nesse sentido, essa imagem é bem interessante, né, para visualizar como era essa atuação inicial dessa mulher dentro desses ateliês mais fechados. Opa! Então, aqui só para vocês estarem vendo um pouquinho, quando teve o lançamento das primeiras câmeras Kodak, já em 1893, a empresa ela cria a Kodak Girl, né? Que era uma personagem que usava esse tipo de vestido listrado, que aparece em várias imagens, para mostrar, né, uma soltura da mulher, né, isso principalmente na Europa, e esses anúncios, então, circulam, até chegou aqui, inclusive, e mostrava, então, essa mulher moderna, né, jovem, e que ela estaria passeando pelo mundo fotografando. É claro que isso só determinadas camadas sociais, como vocês podem imaginar. E essas campanhas, então, elas sugeriam, né, vendiam essa facilidade de fotografar com essa câmera que era mais compacta e mais portátil, tá? E aí, só a partir de 1900, essa figura também associada com a ideia de que a mulher que, então, preservaria mais a memória da família. Tá? Então, mas é bem interessante já como existe essa preocupação, né, de associar a mulher com a questão como a guardiã, né, do trabalho, da memória da família. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Germaine Crew. Ela é conhecida, não tanto aqui, não é? Poucas pessoas conhecem, e o nome dela é Germaine Louise Crew, na verdade. Ela viveu entre 1897 e 1985. Várias das fotógrafas que a gente vai abordar aqui, elas foram longevas. Ela foi fotógrafa, ativista e mesmo proprietária de hotel. Ela era vista como uma fotógrafa moderna e livre de convenções do começo do século XX, dentro do que se considera com a denominação Nova Mulher. Alguém aqui já ouviu falar desse termo, Nova Mulher? Então, é o seguinte, essa denominação ela surgiu principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, digamos, forçosamente, né, porque muitos homens, claro, tiveram que ir para a guerra, e então essa mulher, algumas delas, né, então, principalmente na Europa, já tiveram que ocupar certos espaços, começar a trabalhar,
Então, foi um momento, quando, como eu falei, principalmente nesse continente, ainda mais em países como a Alemanha, no caso a Áustria, Hungria, já se começaram a circular mais na rua, ou seja, no espaço público, e, inclusive, principalmente na Alemanha, até começar a frequentar, por exemplo, cafés, só para vocês terem uma ideia. Então, por conta até dessa questão do mercado, do trabalho, se criou essa denominação nova mulher, ela até começa a aparecer numa imprensa que é mais ilustrada, né, inclusive com fotografia, já nesse período que eu estou falando para vocês, tá? Ela é conhecida por um livro bastante marcante, denominado Metal, que foi feito em Paris, em 1928. A família dela se deslocava bastante pela Europa, ela não recebeu uma educação formal, e o pai dela, ele era engenheiro e um livre pensador. Ela morou entre 3 anos, entre 1922 e 1925, em Berlim, e ela aí trabalhou como fotógrafa. Ela realizou uma série de nus, principalmente de mulheres, tá? Que tem um aspecto lésbico, mas depois dá para ver isso na aula, isso nem é a parte maior da produção dela, mas só foi uma parte inicial. E aí ela publicou esse livro, bem importante, né, que eu falei, sobre Paris, Marsella e Amsterdã, que a gente vai ver foto aqui, mostrando toda essa questão de uma modernidade mais urbana, né? Quando essas cidades elas estão se transformando, principalmente Paris mesmo, em metrópole. Ela usava uma câmera como a Leica, então ela tinha a possibilidade de se aproximar mais das pessoas, é um trabalho mais ágil, tá? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagem de propaganda bem interessante, né? Quando ela já estava até fazendo esse livro dela, e olha só como ela já está, então, se utilizando de sobreposição, né? Como essa imagem, quer dizer, uma imagem justamente de publicidade, mas existe essa sobreposição em termos de algumas camadas, inclusive a gente consegue ver algumas figuras de mulher um nível mais atrás, tá? Aqui já, por exemplo, é uma imagem nessa mesma época, né, do Jean Cocteau, né, que era um escritor bastante conhecido, francês, e olha como, então, nessa época já se fazia retrato, um retrato dele, mas já tinha essa liberdade de fazer um retrato, inclusive o rosto dele nem aparece, mas contém essa consideração que, mesmo mostrando partes do corpo, da vestimenta, mesmo como vocês estão vendo essas mãos dele, né, já se podia considerar, então, como um retrato, tá? E ela tem vários retratos também de outras pessoas famosas, né, artistas de diferentes áreas desse universo. Mas vamos ver também, então, essa outra foto dela. Então, por exemplo, aqui também, bem interessante, não é? Que ela faz, então, de um outro artista, né, que é um escultor, e ela faz todas essas mãos dessa maneira, que é também uma sobreposição, que também já tem toda uma influência da fotografia da nova subjetividade, né? E aí, então, justamente tem esse olhar mais livre, mais solto, e que, inclusive, essas mãos parece como que elas estão num voo, né? Inclusive, a própria figura dele nem está, digamos, está cortada, né? Recortada, e como ele justamente estivesse no ar. Olha só, em 30. Se alguém quiser, inclusive, fazer algum comentário sobre a fotografia, porque eu sempre considero que, assim, cada pessoa ela tem uma formação, tá certo? Um tipo de educação, o seu repertório,
Às vezes pode até assim, chamar atenção algum comentário, né? Alguma evocação que não foi falada. Sim, lembra justamente mesmo, verdade, o surrealismo, concordo. Boa. Dora Maar, maravilhosa. Maravilhosa. Então, esse é o tipo de imagem, né, que ela fez, né, que eu falei para vocês, né, Marsella, mesmo em Amsterdã, é uma delas, né, mas muito essa questão toda do ferro, que está muito presente, está associada à questão toda da industrialização, então ela pega de vários ângulos justamente a Torre Eiffel, por exemplo, né, que exatamente já desde o final do século XIX é uma referência fundamental, né, dessa modernidade em Paris. Então, no caso, vocês percebem aqui, ela pega exatamente de baixo para cima, né, para ver toda essa angulação e toda a materialidade presente. Estou gostando ali, né? Exatamente. Tá assim, associado também ao construtivismo russo, que, no caso, né, tem toda a questão também, uma proximidade, não é? Um diálogo também da época, né, dos anos 20, tudo, com a Bauhaus, né, que acho que você sabe. Aqui agora, a gente está vendo uma outra fotógrafa relevante, também alemã, que nasceu em Frankfurt, tá? Uma família, digamos, de posses, e ela foi, então, muito bem educada, tanto artística quanto musicalmente. E ela nasceu em 1899 e faleceu em 1998. Aí ela teve a possibilidade de estudar em Viena, já nessa época, História da Arte. É só importante comentar com vocês, então, que esteja na Alemanha, ou, por exemplo, na Áustria, as mulheres já tinham, nesse período, acesso a faculdades, podiam chegar até a fazer mestrado, doutorado, nos anos 30, só que dificilmente, quase, na verdade, nunca, elas já chegavam, nesse período, a virar professores, tá? Só para localizar vocês, né? Ela produziu fotos tanto de arquitetura, quanto fotojornalismo, publicidade, mesmo moda, conseguindo publicar no Le Monde, Illustré, Harper's Bazaar, uma revista norte-americana, e na Vogue. Ela era muito respeitada por usos justamente diferenciados que ela faz de perspectivas, de cortes não convencionais, do uso da luz natural e mesmo de aspectos geométricos. E ela, inclusive, descobriu um tipo de solarização para negativos diferente da técnica do processo desenvolvido pelo Man Ray nessa mesma época. Só para vocês terem noção, ela era chamada, denominada, né, nesses circuitos, como a rainha da Leica, né? Em virtude da qualidade do trabalho dela, e ela foi uma das primeiras que justamente utilizou a Leica em Paris, e ela ganhou esse título, né, sugestivo, de um crítico e fotógrafo que se chama Emmanuel Sauget. Ela era amiga de artistas da Bauhaus, amiga da fotógrafa Florence R., que originalmente ela era dos Estados Unidos, mas também chegou aí para Bauhaus, e também tinha proximidade com André Kertész, né, um grande fotógrafo, e então que justamente esses contatos dela, essas amizades foram aproximando a sua produção para um formalismo arquitetônico e mesmo a fotografia moderna, tá? Como teve o ascenso, né, do nazismo, ela e o marido tiveram que fugir para campos fechados do sul da França. O trabalho dela já era, quer dizer, como vocês estão vendo, conhecido, valorizado, né, na França, mas aí ela e o marido, então, conseguiram, depois de fugir para esse campo, irem para os Estados Unidos, aí, em 41,
mas ela só conseguiu levar uma parte da produção dela, porque era muito caro, aí ela teve dificuldades, não é, para se posicionar nos Estados Unidos, não conseguiu muitos trabalhos lá, ainda só conseguiu trabalhos na França mesmo, e ela parou de fotografar nos anos 50, e aí ela, até por causa dessas dificuldades, ela disse que tudo que ela tinha para expressar, ela tinha se manifestado, se comunicado, e nos anos 70 somente, isso acontece com muitas fotógrafas, gente, essa questão não só de quando entrou a fotografia nos museus, né? Mesmo no MoMA, só foi meados dos anos 40, tá? Após a guerra, porque a fotografia não era considerada arte, e ela só conseguiu ter sua obra relembrada, entrou, então, por exemplo, no MoMA nos anos 70, tá? Então, por exemplo, essa foto, né, dela é bem interessante, porque a gente vê essa questão toda da escada, né, tanto descendente como pode ser ascendente, né, que ela fez... Opa, vamos lá, voltando. Então, que ela captou, né, então, essas 3 pessoas lendo o jornal, né, nos degraus, num dia aparentemente parece frio, e então, assim, tem esses aspectos geométricos, né, da escada, e a linha também, né, que corta a foto diagonalmente, né, que essa linha, né, que é como se fosse, que aproxima, né, justamente do mar, né, e então a gente vê uma parte, né, que é dos paralelepípedos, e a outra parte direita, né, composta, então, pelo movimento do mar. Então é bem interessante, né, no caso dessas linhas, né, tanto horizontais, como criam movimentos também, né, com a própria questão dos degraus da escada. E mesmo também desses corpos, seja sentados ou em pé dessa pessoa ao fundo, tá? Então, essa foto também, né, tem já uma influência dessa fotografia moderna, que está circulando nesses meios, principalmente a partir do final dos anos 20, início dos anos 30. Então, ainda também em Paris, e nesse eixo descendente, certo? Então, que as árvores também aparecem como linhas, não é? E o corpus dessas 2 pessoas andando na rua também, né? Com umas formas geométricas, e aí, então, tem tanto digamos, a calçada, né, onde as pessoas estão passando, como também tem esse desenho, né, da rua, da avenida, que é larga. E então, por exemplo, está me fugindo o nome agora, mas talvez alguém lembre, tem um trabalho semelhante nos Estados Unidos, né, que é esse tipo de trabalho com árvore também, nesse tipo de ângulo, para ver como é uma marca da fotografia moderna, está circulando em vários lugares, né, digo, alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Qual foto do camelo, Aline? Aquela foto que você olha a foto, parece que você está vendo os camelos, mas a foto está tão de cima que o que você vê é a sombra dos camelos. Você não vê Sim, os camelos. E os sim, sim, homens é a mesma coisa. Você vê a sim, sombra, mas você não vê os sim. corpos. Praticamente você não vê a silhueta, mas mais a sombra. Então, aqui, ó, dentro dessa mesma tendência, né, da fotografia moderna, então, tá vendo? Olha só que interessante, é outro ângulo, completamente diferente, né, da German Crew, não é? Ela já, quer dizer, ela está, né, em alguma parte, né, da Torre Eiffel, né? E aí é interessante como aí também está presente, né, a ideia da multidão, quer dizer, Paris já era uma metrópole, né, desde o final do século XIX, efetivamente,
né? E aí não só esses jardins, né, todos organizados, de acordo com essa influência toda que é realmente francesa, mas, né, ao lado, né, que é essa parte onde tem a Torre Eiffel, né, então os corpos das pessoas aparecem também simplesmente como manchas, inclusive, né, quase não é nem linha, mas como é importante essa ideia da multidão que está associado justamente à modernidade, assim como a Torre Eiffel, né? Então, tem toda a composição favorecendo essa noção, tá? Ah, sim, aqui já é outra fotógrafa, mais uma fotógrafa alemã, para vocês verem o avanço do país, é importante falar isso, economicamente, socialmente, tá? Aí já existe a Bauhaus, desde 1919, tá? Em Weimar, e é importante falar também, além, assim, as mulheres já votavam, era um período democrático, né? Já tinha um grande crescimento industrial, a mulher até era permitida fazer o aborto, só para vocês terem uma noção. Tinha falado, inclusive, da figura da nova mulher, não é? E, então, assim, justamente, quer dizer, como a Alemanha já era uma ponta de lança, mesmo em termos de comportamento, né? Mesmo até de uma sexualidade até mais livre, e depois, então, imaginem, né, no final dos anos, já em 33, como vai começar a mudar o clima, né, com o ascenso do Partido Nazista, tá? Então, a Marianne Breslauer também está dentro desse caldo, né, dentro desse contexto. Ela é de 1909, viveu até 2001. Ela nasceu em Berlim, a família dela já tinha toda uma formação, digamos, artística, né? O pai dela era o arquiteto Alfredo Breslauer, e a mãe, Dorothea Lessing, ela era historiadora filha de um historiador da arte, tá? Ela já em 1929, essa época que a gente está vendo a foto, ela viaja a Paris e ela se torna discípula, então, do Man Ray, que, na verdade, é norte-americano, né? Mas já nesse período está lá, justamente, que é o auge, né, digamos, cultural, artístico em Paris, tá? Até então, 1934, as fotos dela foram publicadas em revistas importantes, né, da Alemanha, como Frankfurter Illustrierten, Der Querschnitt, Die Dame, estou tentando, gente, Zürcher Illustrierten e Das Magazin, tá? Estou aqui buscando me aproximar da tonalidade alemã. E, bom, ela era amiga de uma grande jornalista fotógrafa que se chama Anne-Marie Schwarzenbach, que também, com a qual ela fotografou várias vezes. Com essa liberdade que eu estava falando que essas mulheres já tinham, principalmente classe média, e para cima, né? Ela viajou bastante, né? Para, por exemplo, Espanha, né? E mesmo os Pirineus, tá? Fez um ensaio fotográfico para uma agência que chamava Academia, e aí ela também sofreu perseguição, né? Já tinha esse clima antissemita, sugeriram para ela que ela mudasse de nome, ela não aceitou, e aí ela fugiu, né? Saiu da Alemanha, tá? A produção dela é considerada dentro de uma linha denominada nova fotografia, ou fotografia direta, que é justamente uma fotografia muito mais objetiva, ou bastante objetiva, onde se busca ter não elementos subjetivos, né? Uma fotografia mais direta. Acho que tem uma foto dela anterior, por favor, você mostra? Então, tá lá. Então, aqui, gente, isso também é importante, olha só para vocês terem uma noção, vai influenciar, não que a gente vai ver isso hoje, mas fotógrafas como, por exemplo, a própria Hildegard Rosenthal e Alice Brill. Alice Brill é uma fotógrafa, as duas eram também da Alemanha. Existe uma cultura visual que está predominando, né, com essas revistas ilustradas, jornais ilustrados no período, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ela antecede, no caso, a Alice Brill é de 20,
Então, por exemplo, que a Alice Brill tem uma foto não igual, nada disso, mas que dialoga muito, né? A Alice Brill vai vir para o Brasil, como eu falei para vocês. Então, aqui ela traz de mais perto essa ideia que eu vou até falar para vocês, que é a ênfase, né, da questão da multidão, tanto que tem aquele filme, né? Aliás, o livro, né, que chama O Homem da Multidão, né? Que é essa marca super forte, aqui também com as sombras, né? Desse elemento de modernidade, porque justamente a cidade, a metrópole é que traz o anonimato, as cidades pequenas você não tem anonimato, então essa ideia aqui também presente, tá? Então, essa circulação no meio urbano, circulação intensa. Vamos lá. Aqui, tá vendo? Essa fotografia direta, que traz elementos muito nítidos, né? Muito objetivos, né? Então, mesmo que tenha mais de um plano, né? Essa fotografia, né? Na verdade, ela tem pelo menos 3 planos, mas que então traz, digamos, esse boulevard, né? Onde tem o rio passando em Berlim, tá? E, aliás, atrás também tem um bonde em movimento, já em 30. Então, como eu falei para vocês, ela também fotografou moda, né, que era uma amiga dela. Então, assim, vocês percebem dentro dessa nova mulher, uma característica também é esse tipo de cabelo, né, curto, bastante curto, que até tinha, assim, alguns tipos de... Assim, se aproximava do tipo de corte masculino, e é interessante ver essa foto dela, né, como é uma foto até bastante sensual, né, eu diria, por conta dessa, que as costas, né, estão expostas, né, e mesmo, por exemplo, o perfil. Então, é uma foto bem característica mesmo da época, né, digamos, uma das, né, de moda. Bom, gente, isso aqui é só, vocês têm uma ideia, é um aperitivo, né? É um drops, assim, no intuito de apresentar para vocês, para ser mais aprofundado, comentado, tudo, mais para frente. Bom, tá, Fátima, quero vê-la no curso. Então, agora a gente vai ver uma outra fotógrafa, que foi da Bauhaus, uma figura ímpar, ela se chama, ela é pouquíssimo conhecida, aliás, a maior parte dessas que eu estou mostrando para vocês são todas pouquíssimas conhecidas, mesmo que elas venham tendo uma reverência, né, na Alemanha, né, por exemplo, na Áustria, sendo lembradas. Ela se chama Grete Arndt, ela é da Silésia, né, de 1903, ela justamente também conseguiu estudar numa escola de artes em Erfurt, e ela começou a trabalhar no escritório de arquitetura na cidade e começou a lidar com revelação e também a registrar fotos de edifícios. Ela esteve entre 23 e 27 na Bauhaus, estudou com Moholy Nagy, que foi seu diretor, figura de bastante destaque, também com Kandinsky e com Poncli. Só isso, tá? Para vocês saberem. Originalmente, ela queria estudar arquitetura, mas mesmo lá na Bauhaus, só tinha ela de mulher que queria estudar arquitetura. As mulheres, nesse período lá, elas iam principalmente para a tecelagem e só algumas que foram para a fotografia. E nessa época, a tecelagem, justamente, era considerada como arte decorativa, então não era vista, entendida, como uma arte de primeiro plano, só para citar vocês, tá? Bom, entre 29 e 34, ela produziu 43 autorretratos. E era o único meio dela continuar na Bauhaus, tá? Em 79, as fotos dela foram exibidas num museu que se chama Folkwang, né, na Alemanha, e em 1994 ela retornou a Dessau, foi convidada por uma empresa que chama Verlag a desenhar tapetes, né, porque ela tinha feito principalmente isso, além de fazer autorretratos, com um olhar de gênero. E aí, como nessa época da Bauhaus existiam
não eram grupos tão grandes, tinham várias festas, ela gostava muito de festa. Quando ela, antes um pouco de falecer, que ela faleceu com 96 anos, ela sugeriu aos amigos dela, né, aqueles estavam vivos, né, claro, que fizessem uma grande festa para lembrar o Bauhaus, tá? Então, por exemplo, essa foto dela, claro, um autorretrato, né, é o do número 13, e então, assim, na verdade, ela tem na cabeça como se fosse aquele tipo de suporte que segura ovos, né, metálico, mas, ao mesmo tempo, né, ela está olhando diretamente para a câmera, como vocês estão vendo, mas, ao mesmo tempo, está com esse tipo de roupa, né, que ela não mostra, né, mas que daria para ver os seios dela. E esse tipo de véu que vocês estão vendo, aliás, era um véu que foi muito usado, tanto na Alemanha, né, vários países da Europa, como nos Estados Unidos, como uma marca de delicadeza, sensualidade, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, aqui já é outro autorretrato dela, da mesma época, né? Eu falei para vocês que ela fez 43 autorretratos, uma figura, assim, muito... que tinha humor, né? Irônica também. Aqui ela está, digamos, se fazendo como se fosse uma menina, né? Com o olhar cabisbaixo, essas flores, né? Nas duas laterais, o cabelo preso, e já é uma roupa completamente diferente da anterior, como vocês podem ver, rendada, né, também, mas completamente fechada, até o pescoço, inclusive. Aqui já é o número 34, né? Essas fotos estão, né, na Bauhaus, e aí já é, digamos, um autorretrato bastante diferente, né? Ela não está com véu nenhum, né, assim, com esse tipo de arranjo, também, que é um tipo de um chapéu, né, sobre a cabeça, bastante vertical, né, e tanto no pescoço quanto no chapéu, lembra, assim, uma plumária, mas que também, digamos, né, mostra mesmo uma certa sensualidade, né, mesmo um tipo de indumentária provocativa para a época. Antes até de ir para a Lúcia Morroli, só queria falar para vocês que é o seguinte, ela fez muitos retratos, né, mascarados, também fez dos seus amigos, né, retratos, ela trabalhou 5 anos como fotógrafa, e aí, quando ela foi entrevistada, que ela já era uma senhora mesmo, de idade, ela fala assim, esse interesse todo pelas faces, pelos autorretratos, ela já tinha essa questão, né, quando jovem, assim, o que cada um faz de sua face? O faz da face. Ela sugere que o autorretrato é algo realmente muito instigante, provocativo, e que abre, então, muito uma visão de si próprio, né, e de você como outra pessoa. Só para vocês terem uma ideia, né, que estou principalmente trazendo a produção dela à tona, ela foi antecessora da Cindy Sherman e da Sophie Cahill, né, que são já completamente de décadas mais recentes, né? Quer dizer, o trabalho dela é muito valoroso, né? Realmente muito instigante. E ela foi esquecida até os anos 80, só então que a produção dela, então, foi retomada, ou, digamos, revista, tá? A Lúcia, né, Morroli, ela era esposa, né, do diretor, né, digamos assim, da Bauhaus, né, e... Só um momentinho. Ela tem uma influência muito grande, né, quer dizer, ela atuou, né, teve toda a formação na Bauhaus, e aí ela é muito mais voltada, uma das poucas, né, justamente, que então se voltou para a arquitetura, tá? Então, vocês estão vendo, quer dizer, ela chega a apresentar
digamos, um prédio, né, como esse, que justamente tem a marca, né, avançada para a época, né? Tá vendo? Vocês podem ver que ele é todo formado principalmente de janelas, que dá para ver dentro, justamente, e também reflete, né, outros prédios, mas inclusive ela pega nesse lado, nessa quina, melhor dizendo, assim, como se fosse uma massa mesmo, não é? E então a gente consegue ver essas linhas tanto embaixo quanto em cima, né, dessa massa arquitetônica do edifício, tá? Exatamente, oblíquo. Então, isso também foi introduzido pela fotografia moderna nessa época, mesmo que é uma foto lateral, tá? Aqui também outro recorte, né, que a gente vê como é limpa, né, esse tipo de arquitetura, usando ferro, por exemplo, né, e o concreto, nesse ateliê, no caso, e então que ela traz então tanto as linhas, né, também as linhas curvas, e essa questão também da luz, né, muito nítida, né, desse branco que compõe, né, com essas formas mais assim retangulares do edifício. Quer dizer, isso tudo, né, isso que a gente conhece atualmente, foi totalmente, quer dizer, forjado, elaborado, criado nessa época na Bauhaus, que foi total, assim, muito marcante, seja então, por exemplo, na arquitetura, na fotografia, na tapeçaria, na tipografia. É muito importante que ela existiu, assim, basicamente de 29 a 33, e depois ela foi fechada com a ascensão, então, do nazismo. Aqui também já totalmente, quer dizer, é um olhar de cima, né, para baixo, que a gente chama de um eixo descendente. É interessante aqui que aparecem, né, essas árvores, né, no entorno dessa edificação, né, que vocês podem ver que são como caixas, não é? De alguns andares, e que mesmo que tenham um isolamento, né, digamos, enquanto conjunto arquitetônico, compõe, então, com essas árvores verticais. Não é tão comum ver, assim, com digamos, com esse aspecto mais paisagístico, né, digamos assim. Então, tem, digamos, esses retângulos, não é? Como se fossem essas caixinhas, mas de elementos também verticais, então, são as árvores. Agora, eu achei que era bacana, assim, interessante, né, também trazer para vocês a produção de algumas fotógrafas, não é? Por exemplo, da América Latina, que também são pouquíssimo conhecidas, estão muito mais perto da gente. Opa, voltando. A gente vai para isso, aí mesmo, né? Então, a Lola Álvares Bravo. Não sei se algumas de vocês já ouviram falar dela, né? Ela foi bem importante justamente no México, tá? Ela é de 1903 e viveu até 1993 e é considerada a primeira fotógrafa mexicana. É uma figura-chave, então, dentro do Renascimento mexicano, né, nas artes. Isso justamente tem a ver com após a Revolução, né, que teve no México, né, a Revolução Social, e ela tinha um grande nível de habilidade na composição, que até dá para ver nessa foto, e até também considerada dentro dos amigos dela mais nas denominadas belas artes, tá? Então, ela nasceu numa cidade pequena, em Jalisco, né? E depois ela foi para a cidade do México com os pais, mas logo depois ela ficou morando numa instituição fechada que o pai dela faleceu, tá? Ela estudou a partir de 1922 na Escola Nacional Preparatória, e aí, que é uma escola tradicional, e ali que ela se tornou amiga da Frida Kahlo, tá? Só para vocês terem saber. Uma amizade que durou a vida dela inteira. Ai, peraí, não li.
eu ver aqui, peraí. Ah, sim, isso mesmo, filmar, exatamente. Aliás, vale muito a pena ir procurar material exatamente, Ricardo. Eu ia falar isso mais para frente. Ela organizou a primeira e única exposição da Frida Kahlo enquanto ela estava viva, exatamente, na galeria dela. Tem aí no Não. Como? Bom, então continuo. Está dando para ouvir? Ah, tá. Ok. Então, eu estava dizendo... Pode continuar naquela mesma foto, por favor. Então, ela se tornou amiga da Frida Kahlo, e aí ela também tem um grande amigo dela, né, que é o Manuel Álvares Bravo, da infância, e que depois, então, vai se tornar namorado e marido dela, e que é um grande fotógrafo, né, mexicano. Ela chegou a ser, justamente, atuou como assistente dele, mas conforme ela foi avançando, ela queria ter o trabalho dela, aí eles começaram a ter dificuldades de relacionamento, e ela queria explorar sua própria criatividade, aí eles se separaram em 1934. Aí, então, ela foi uma das únicas fotojornalistas mulheres trabalhando na cidade do México, nessa época dos anos 30, por exemplo, tá? Então, olha, tá vendo essa foto dela? Aquilo que eu estava falando, olha a qualidade da montagem, ela que criou, né? Esse recorte, né? Então, ela pegou, claro, um edifício, né? Não, talvez não tão alto, que ela conhecia, e inseriu mesmo, né? Assim, colocou, dispôs essas pessoas lá, é super interessante, né? Como tem justamente todas essas linhas retas, algumas grossas, outras mais finas, né? Linhas que sobrepõem, certo? E, em geral, quer dizer, figuras masculinas, né, que estão descendo, e olha só, então, como tem vários patamares justamente descendentes, né? Ou seja os corpos, sejam o elemento material, né, que é a escada, parece que tudo está num certo movimento mesmo, e composto por elementos geométricos. Quer dizer, muito interessante para a época. Além da luz, né, gente? Dessa luz que ela também é recortada, né? Seja a luz mais clara ou seja a luz mais escura, por exemplo. Aqui também, né? Olha só, o título é super sugestivo, né? Como se fosse no seu próprio cárcere, né? Quando ela capta essa mulher, né? Numa bancada, digamos assim, né? Aberta, né? Então, ela está ali escorada, né? Com os braços, e aí essas formas geométricas que é bastante presente em diferentes fotógrafos, não importa se no Brasil, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, né? Algumas dessas fotógrafas que a gente viu antes, então essa composição, no caso, foi para uma própria cerca ali existente, que cria, então, no caso, essas luzes, quer dizer, muito criativa também, essa foto dela. E a mulher até apresenta mesmo, né, um olhar, assim, digamos, bastante entediado, né, a gente poderia falar assim. Então, aí é uma outra dimensão da Lola Álvares Bravo, né? Porque, além dela ser fotojornalista, né, fotógrafa documental, ela começou cada vez mais a se aproximar de aspectos culturais, do modo de vida dos mexicanos, e cada vez mais preocupada com a questão social, e ao invés de estar preocupada com a notícia, tá? Sendo que é importante falar que ela trabalhou muitos anos com fotografia na Universidade Nacional Autônoma do México, que é muito importante, né, na capital. Bom, aqui justamente, né, claro, assim, tem mesmo, né, uma influência surrealista, né, a gente pode dizer, e que tem esse lado como se fosse um sonho positivo, né, da criança pobre ali, né, escorada, né, digamos, nesse muro aí, e
e que está com um sapato puído, tudo, mas, ao mesmo tempo, né, tem um aspecto dentro desse sonho que é do maquinismo, né, maquinismo da indústria, né, enquanto isso também pode, na verdade, estar se sobrepondo, né, na verdade, passando por cima, né, dessa criança. Quer dizer, bastante pesado, né, também, digamos, então, essa montagem mesmo que ela fez. Tá? Então, outro aspecto, sem ser a fotografia moderna. Aliás, ela trabalhou bastante, gente, com montagem, se vocês forem olhar pela internet, é muito vasta, bastante relevante a obra dela. E ela realmente deveria ser mais conhecida aqui na América Latina, porque ela é bastante criativa mesmo, tá? Assim, sobre as montagens que ela faz com a ideia de metrópole também, tem vários tipos de montagem. Assim, agora, na verdade, é outra fotógrafa, essa já é mais conhecida, alguém já ouviu falar? Então, Tina Modotti, né? Na verdade, ela é de origem italiana, ela, na verdade, chamava Assunta, e ela nasceu em 13, em Udine, né, uma cidade conhecida na Itália, e aos 16 anos ela foi para os Estados Unidos com o pai e foi morar em São Francisco. Ela, na verdade, também foi atriz, tá? Só para vocês terem uma ideia, acho que quase ninguém sabe disso. Ela atuou em várias peças, óperas, e mesmo filmes mudos, tá? No começo dos anos 20, e também foi modelo de artistas. Bom, aí ela, na verdade, então, o filme dela mais conhecido se chama The Tiger Coat, que é de 1920. Aí ela conheceu o Robert, que na verdade se chamava Robo, que era na verdade, norte-americano, né? E artista, poeta, depois, então, que ele passou a ter esse nome de Robex, que era um nome mais francês, né, digamos assim. E aí, o que acontece é o seguinte, ela aprendeu um pouco de fotografia com o tio, né, que se chamava Piero Modotti, ainda na Itália, e um pouco mais para frente, né, quando já está nos Estados Unidos, tudo, é uma jovem, ela conhece o Edward Weston, né, e a sua esposa, que é um grande fotógrafo norte-americano, documentarista. Ela passa a ser assistente e mesmo modelo do Edward Weston, e depois se torna a sua amante, tá? Só para vocês terem uma noção. Nesse meio tempo, o Ricardo Gomes Robelo, que era mexicano, atuava no Departamento de Belas Artes do Ministério da Educação do México, que o México, justamente nesse período pós-revolucionário, ele tinha uma grande abertura, né, política, e mesmo assim para refugiados, por exemplo, para muitos artistas, né, em virtude da riqueza mesmo cultural dos indígenas. Então, eles receberam um convite para ir para o México, né, o Edward Weston, e mesmo o marido, né, o Robert. Aí, na verdade, ele foi para lá, ele não sabia, né, que ela estava tendo um caso com o Edward Weston, e ele se propôs a fazer uma exposição com fotos dele e do Edward Weston. Só que aí, na verdade, ele faleceu em 22, e ela própria que chega e cria, né, monta essa exposição com a foto do Robert, que era o seu marido, e do Edward Weston, tá? Só para vocês terem uma noção. E, bom, esse grande fotógrafo, o Manuel Álvares Bravo, né, que eu tinha citado para vocês, ele considera que a Tina Modotti teve duas fases da carreira dela. Uma fase que foi mais romântica e outra fase mais justamente revolucionária. É porque realmente, aos poucos, ela cada vez mais vai se aproximando do Partido Comunista mexicano e vai se aproximando das questões sociais, como vocês estão vendo, que aqui era o tipo de uma revolucionária mesmo, né? Essa mulher com bandeira, uma foto conhecida da Tina Modotti, mostrando esse caráter social mesmo da obra dela. E ela, então, trabalhou também bastante, né, com Edward Weston, tá? Ai, então eu vou correr
correr, Davilin, porque eu preciso mostrar um pouquinho. Só uma fotógrafa que é maravilhosa. Bom, vou correr. Então, aqui, na verdade, correr mesmo. Vamos lá. Então, a Greta Stem, tá, gente? Eu não vou falar muito sobre ela mesmo, só vou falar que ela nasceu em 4 e morreu em 99. Ela era de origem alemã, estudou na Bauhaus também, e depois também teve que fugir da Segunda Guerra Mundial, que era judia, com seu marido, eles foram para Buenos Aires. A fotografia dela é, assim, maravilhosa, marcante, completamente marcante, muito pouco conhecida aqui, pouquíssimo. Nunca, assim, até onde me consta, teve uma exposição há anos atrás, acho que no Instituto Moreira Salles, mas pequena, e existe um livro dela, aliás, desculpa, a gente foi no Lazar Segal, já fazem talvez uns 10 anos, mais ou menos 8, e ela teve toda uma influência do surrealismo. Ela trabalhou numa revista de psicanálise que chamava Idílio, que era voltada para mulheres de classe média baixa, e ela fez toda uma série de produções abordando problemas das mulheres, e daí sempre algum psicanalista analisava um sonho, e ela então fazia essas imagens para se relacionar com a interpretação dos sonhos. Alguém já ouviu falar dela? Bastante. Ótimo, Tica. Ah, mas você está enfurnada na fotografia, entendeu? Eu sei. Então é o seguinte, né? Olha só essa foto, por exemplo, né? Amor sem idílio, idílio nenhum, né? Porque, né? Quer dizer, olhem o marido, né? Dessa jovem moça, né? Toda delicada, né? Que ela mostra na foto, por exemplo. Claro, uma fotomontagem. Vamos lá. Aqui, né, nem precisa falar tanta coisa, né, gente? Olha só onde está situada, né? Ela ainda fez como se a própria personagem estivesse desconfiando da própria fotógrafa, está olhando, né, para a fotógrafa, e tudo bem que ela está se abanando, mas está ali presa dentro desta gaiola, certo? Sentada numa poltrona. Na verdade, esse olhar dúbio, né, da personagem, talvez ela até goste de estar presa aí dentro dessa gaiola. Não é? É dúbia essa foto. Aí aquela que eu tinha colocado bem no comecinho, né, que olha só, então, olha, até o título é bem bacana, é um sonho de realizações futuras, né, quer dizer, bem sempre a questão do sonho, para mostrar como a psicanálise estava vigente, né, muito interessante isso na época, desde meados, ou começo dos anos 40, ali nos anos 50, existia uma revista dessas, e aí olha a porta grossa, com essa fechadura, né, grande, não é? E essa chave que ela tem que ter para conseguir ultrapassar, abrir essa porta para ir em busca desses seus sonhos na época. E tem muito mais, só para vocês saberem, né, da produção dessa fotógrafa única, né? E ela, inclusive, ela tinha poucos recursos com que ela trabalhava, né, do que eu já li da biografia dela, e mesmo assim ela conseguiu fazer, na verdade, ela fez, como é que é? Ela fez mais de 100 montagens, e só resta umas 40 e pouco hoje das montagens que ela fez para essa revista. Mas então, moçada, vamos lá. O que vocês gostariam de perguntar? Como eu disse, é assim, um drops. Ah, o Ricardo Augusto. Ô, Yara, eu queria falar uma coisa antes, dar um recado. Claro. Que assim, hoje quem tiver aqui e quiser fazer o curso vai ter um desconto de 20% lá no site da Simpla. Vou colocar um código de desconto, mas só vale para hoje até meia-noite, tá? Então, eu vou colocar o código e o link aqui para quem se interessar, tá bom? Então só vale hoje, amanhã não vale mais. Então pode perguntar, desculpe, Yara. Obrigado. Não, imagina.
Tem uma pergunta do Ricardo Augusto aí no chat. Qual que era? Então, eu não estou conseguindo ver, não. Yara, você deveria incluir em sua lista Alice Harris, que usando a fotografia denunciou na Europa e Estados Unidos as mutilações praticadas no Congo belga, no início do século XX. Ela pode ser considerada como a primeira fotógrafa a usar politicamente imagens para denunciar o racismo colonial praticado na África. Sim, bem bacana, bem bacana. E essa Alice fotógrafa, Harris. sim, ela devia realmente entrar, principalmente quando o curso é voltado mesmo, com enfoque da antropologia visual, não é? Justamente, porque aí tem essas questões totalmente associadas à ideia, por exemplo, de racismo, né? E mesmo de colonialismo que existia e que hoje em dia se tenta fazer, se busca fazer, né, essa crítica decolonial. Valeu, bacana. Alguém mais? Pode abrir também o microfone. Tá? Só uma pergunta aí, professor Yara. Logo no início, foi comentado que o papel da mulher naquela primeira Kodak Girl, né, que seria a mulher seria como arquivar as imagens, né? Seria dado a memória familiar, dado um papel feminino. Era que eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Não, então, é porque justamente, né, como se, digamos, se tinha essa visão, talvez porque o homem, né, digamos, ainda mais antes do Covid, né? Isso já fazem décadas, né, gente? Trabalhava fora, né? Tipo assim, a mulher se dedicava mais aos filhos, né? Ou à casa, né? Então, mas, ou na verdade, que tem isso importante também falar, isso décadas atrás, né? A questão de que muitas vezes, até quando algumas mulheres, seja na fotografia ou mesmo na pintura, às vezes elas próprias não valorizavam tanto a sua produção, não achavam que efetivamente a sua produção era tão significativa ou valiosa. Então, muitas vezes, até elas próprias, por exemplo, uma parte delas, quando às vezes podia estar ocupando um espaço muito grande, tipo assim, num arquivo, ou, por exemplo, sei lá, numa garagem, então, de repente, elas próprias até se desfaziam, a própria Hildegard Rosenthal mesmo, que teve, até foi reconhecida, até ela chegou, entendeu? Então, às vezes, é uma questão de uma autodesvalorização, entendeu? E aí, por outro lado, essa questão toda da família, né? Então, até mesmo que fosse naquelas caixas de sapato, por exemplo, né? Por exemplo, claro que não é só isso, podia ser até do álbum de família, aliás, que é um outro desdobramento, né? Porque o álbum de família é algo que foi muito importante mesmo, né? Durante décadas, né? Acho que até mais de um século, entendeu? Dentro da história da fotografia, né? Que é uma área específica e que o álbum de família justamente era considerado como um relicário, né? Um repositório da história da família, né, que é algo assim que é muito interessante, que hoje em dia existem até questões assim bastante prementes, né, digo, do que é hoje o álbum de família. Porque um álbum de família, digamos assim, na internet, é muito diferente, né, do que aquele aspecto material, que tinham álbuns de família, inclusive, que eram caríssimos, de materiais sofisticados, né, assim, desde madrepérola até, por exemplo, couro, né? E que estava guardada, então, a memória da família, né? Então, que a mulher se via, né? Ou mesmo se viu, a própria Kodak, né? No começo do século, começou a fazer esse tipo de link. Tudo bem? Alguém mais? Só mais uma coisinha, então, se ninguém tem falando. Imagina, à O, vontade. Armando Silva, eu acho o nome dele, ele tem um livro chamado
álbum, né, de família, e que eu fiquei revoltada quando na página 134, eu acho até marquei de tanto ódio, que ele disse que as mulheres não tinham um pensamento abstrato como os homens, e que a elas cabia um arquivo, o simples arquivo da memória familiar, e que era algo que era muito importante para as mulheres, porque já que elas não tinham essa capacidade de abstração dos homens. Fiquei pé da vida, né? Parei de ler o livro, não terminei de ler o livro, com ódio. E é um livro que trata sobre álbum de família, fala sobre esse... E quando vai falar sobre a participação das mulheres, porque eu tenho um projeto de pesquisa sobre fotografia familiar, e eu encontro muitas mulheres que guardam esses álbuns e que falam desses álbuns. Sim. E que para mim é muito mais do que arquivar a imagem, é mais reforçar a identidade familiar, né? A memória familiar, que é algo muito mais importante, por exemplo, do que simplesmente ter um pensamento pequeno, tátil, sei lá, uma coisa de que se você só pode fazer porque você tem habilidades de arquivista. Assim. Então, mas, inclusive, não, eu até tenho esse livro aqui, e eu li uma parte, mas eu não li o livro inteiro. Então, isso, particularmente do que você falou, eu não cheguei a ler. Mas, porque ele estuda em alguns países diferenciados, né? No Brasil, na Colômbia, e acho que mais um país, acho que é os Estados Unidos, não é? Colômbia e Estados Unidos. Então, as concepções e como se lida com algum de família, que é interessante mesmo, mas isso que você falou realmente é bem complexo, né? Bem delicado ele chegar a ter escrito isso. Mas, inclusive hoje, essa questão do arquivo, mesmo nas artes visuais, vem sendo comentado, debatido, porque até alguns artistas visuais, assim, não só álbum de família, mas arquivo, no sentido mais amplo, eles vêm revisitando, né? Às vezes em instituições museais mesmo, e como a Rosângela Renaud faz, e mesmo alguns outros artistas, que pegam e revisitam e, digamos, repaginam, e dão totalmente um outro sentido, não é? Daquelas imagens de lá atrás. Não é? Então, tem esse, que é um sentido mais vasto, mais amplo de arquivo, sabe? Que pode ser justamente dado outro sentido, assim, ser feita uma obra visual em cima disso, mesmo até com álbum de família. Eu acho que se isso acontecia antes também, é porque exatamente esses espaços da mulher, entende? Até, digamos assim, no caso no Brasil, até os anos 40, 50, por exemplo, eram mais restritos. É isso que acontece, mas não é porque tem nada a ver isso que ele escreveu, não tem sentido nenhum. Aliás, eu acho até surpreendente ele escrever isso, assim, completamente surpreendente. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Dentro dessas questões todas feministas, você é feminista? Se eu sou feminista? Sim, eu sou feminista. Seu voto é secreto? Se o meu voto é secreto? Ai, Tica, essa é demais. Não, meu voto... É uma brincadeira. Não, não é secreto. Eu vou votar mesmo, não tem problema nenhum de falar votar no Lula. Ué, gente, vou votar em quem? No inominável? No ignóbil? Bom, mas continuando, Tica, vamos lá, vamos falar do curso. Muda completamente a forma da gente ver a obra das fotógrafas quando você coloca esse conteúdo histórico e da vida delas e do que quer dizer tudo isso no momento que elas criaram.
Então, nossa, muito obrigada, muito importante. Então, Tica, mas você que já é da área, por favor, faça o curso, que aí você vai... Vou fazer mesmo. Ainda mais até meia-noite tem 20%. Imperdível o seu curso. Obrigada, obrigada. Ótimo. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Bom, moçada, eu espero que, assim, vocês tenham sido bem servidos e que vocês façam o mesmo curso, né? Porque também acho bacana comentar alguns trabalhos de vocês, né? No decorrer do curso, é sempre bom nessa dialogia, né? Com certeza. E então que vocês estejam presentes, que eu possa ver mais rostos, né? Que agora que não está dando para ver tantos rostos. E vamos ver o que o Devlin quer falar. Não, acho que é isso, Yara. Eu já dei o recado, mandei aqui no chat, né? Eu acho que é isso. Eu acho que foi bem bacana, assim, as fotógrafas, né, que você apresentou, que não são muito conhecidas mesmo, né? E a sua pesquisa, você vai atrás disso, né? Você se aprofunda nessas fotógrafas, né? Então, eu acho bem legal mesmo a sua pesquisa, nesse sentido de trazer coisas novas, né? E eu fiquei curioso também para ver mais, e para saber mais também, porque eu não conhecia algumas. Não, inclusive, gente, a gente precisa, é algo assim fundamental, que não é de agora, absolutamente, também conhecer o que está mais perto da gente mesmo, né? Inclusive, percebe? Essas fotógrafas que são da América Latina, né? Tem mais algumas, inclusive, né? Aqui foi mais uma pincelada, porque afinal isso aqui é um continente, né? Então vamos, digamos assim, não é que eu quero ficar fazendo política, né? Mas assim, são nossos irmãos, não é isso? Sim. É importante olhar, né, para os lados, para baixo, para cima aqui, né? Não só lá em cima, né? Acima da linha do Equador, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E então, espero vocês no curso, que será em breve. E depois então, a gente realmente pode conversar mais, até pode falar um pouco também do trabalho de vocês, tá bom? Então, obrigada pela presença. Obrigado, gente. Obrigado, Yara. Obrigado a todos e todas. E até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.